De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia do Dr. Fernando Marcos Gomes. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Luciano. Bom dia aos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na Educador, um prazer estar aqui em Batatais, falando um pouco de saúde, revendo a minha terra. Batatais é uma paixão antiga, né? Uma paixão que vem no sangue. E a gente tem uma audiência aí grande, não só dos telespectadores, mas também dos amigos e dos parentes. Bom, quando a gente fala na questão específica da ginecologia, a gente percebe, doutor, como melhorou a qualidade de informação, né, como se tem mais contato, mas ainda a gente vive no paradoxo. Né? A gente está na era da informação, a gente tem um sistema e uma estrutura de atendimento à mulher cada vez mais focada, ampliada e melhor, mas ainda assim, e muitas vezes, uma resistência no atendimento, na rotina do exame, nesse contato. Né? Por que o senhor acha que ainda acontece isso? Primeiro, um fator cultural. Né? Existe uma sociedade brasileira que ela é baseada num princípio ocidental, ibérico, né? Luso, hispânico, que vem de uma cultura onde a mulher erroneamente deveria estar um passo atrás, que vem sendo corrigido ano após ano, mas ainda isso está muito enraizado. Com a informação, com o aumento da divulgação, principalmente devido à imprensa e agora, mais recentemente, à internet, esses paradigmas foram caindo. Né? Mas ainda existe muita resistência. E existe muita informação desencontrada. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. A mesma coisa é a imprensa. Você tem a boa imprensa e a imprensa que às vezes presta um desserviço. Uhum. E a gente vê muito isso, né? Na questão não só da imprensa, mas hoje das redes sociais com as teorias da conspiração. Né? Eu me lembro muito bem do período de vacinação do HPV, por exemplo, né? Que é um hiper benefício aí na questão da saúde da mulher especificamente, e que saiu uma rede de boatos, né? A gente teve uma queda na vacinação por uma estupidez. Né? E você lembrou muito bem. E se nós formos buscar registros históricos, isso no começo do século passado, quando o Oswaldo Cruz tentava combater a malária no Rio de Janeiro, ele teve resistência em desentupir calhas, houve a revolta da vacina. Então nós temos preceitos históricos. E a teoria da conspiração com a internet, ela se propaga muito fácil. Por quê? Um indivíduo vai lá, digita uma inverdade, essa inverdade ela viraliza e tudo que é trágico tem uma tendência a se viralizar muito fácil e começa a se tornar uma pseudo-verdade absoluta. E isso propaga muito mais fácil. E aí o meio científico ele tem uma dificuldade em combater isso inicialmente muito grande. Mas depois que a verdade começa a vir à tona, que pessoas ligadas à ciência começam a dar seu depoimento e colocar seu nome em julgamento, atestando que aquilo é uma inverdade, ela desaparece. É o que aconteceu com a vacina do HPV, que hoje todos aqueles efeitos colaterais que apareceram numa cidade do litoral de São Paulo, né, apareceram entre aspas, né, e hoje os psicólogos falam como um surto de histeria coletiva de algumas meninas. Né. Em nenhum lugar do mundo eles foram repaginados naquilo que foi dito. Sem dúvida. E de fato é isso, né? O quanto o imaginário popular no Brasil ainda é forte, né? A gente não superou ainda a era Oswaldo Cruz até hoje, infelizmente, e isso é um desserviço com relação à saúde da mulher. Sim, não tenho dúvida. Muito dos preconceitos que existem, dos mitos, dos tabus que ainda existem em relação à saúde da mulher, impedem que uma boa parte da população tenham acesso a meios, não só diagnósticos, mas meios contraceptivos, tratamentos inovadores, porque alguns falam, isso faz mal, ou isso não é adequado, porque na minha avó falava que isso não podia, principalmente na gravidez. Isso não pode na gravidez, isso não se deve fazer na gravidez. Um dos melhores exemplos é o tratamento odontológico. Então, até pouco tempo, existia um paradigma que a gestante não podia fazer tratamento odontológico na gravidez. E hoje, não é que a gente fala que pode, ela deve fazer. Hoje a gente sabe
que uma cárie ou um abscesso periodontal, ele é muito mais maléfico do que um anestésico, do que um raio-x. Então, hoje a gente fala que a gestante ela pode fazer um tratamento endodôntico, que é um tratamento de canal, ela pode tomar anestesia. Se ela precisar fazer 20 raio-x de um dente, ela pode fazer. As coisas mudaram muito. O esterileuta, né, que também é uma questão da reprodução humana, né, doutor? O esterileuta hoje, ele é um indivíduo que ele trata basicamente do casal infértil, certo? Do casal que tem dificuldade para engravidar. Eu fiz minha pós-graduação em ginecologia endócrina e reprodução humana, e isso é uma paixão. A gente tem uma associação grande aí com algumas clínicas de reprodução em Ribeirão Preto. É um assunto sempre de interesse dos casais. E cada vez mais nós vamos ter problema com infertilidade. Por quê? Porque a mulher deixa para iniciar a vida reprodutiva muito mais velha. Ela prioriza a carreira, ela prioriza alguns sonhos pessoais em detrimento da maternidade. E a hora que ela se dá conta de que o tempo dela está passando, muitas vezes já não existe mais esse tempo. E aí nós temos que lançar a mão das técnicas de reprodução assistida para realizar esse sonho da mulher. Perfeito. E quando a gente pensa na questão da infertilidade, aí vamos cair de novo na questão da ginecologia, né? O quanto a gente tem de casos de infertilidade que estão relacionados ao não cuidado, ao não acompanhamento de rotina ginecológica. Isso é um fato. Sim, não tem dúvida. Alguns casos de obstrução tubária, que seriam as trompas obstruídas, que funcionaria na prática como se fosse uma laqueadura, são devidos a infecções ginecológicas recorrentes não tratadas ou mal tratadas, certo? Que isso pode ocorrer desde da adolescência até o final da vida reprodutiva, né? Outros casos são doenças que podem ter uma evolução e que, se diagnosticadas precocemente, como a endometriose ou a miomatose, existe um controle que não atrapalhará no futuro a vida reprodutiva dessa mulher. E que isso, se deixado, ela vai ter inexoravelmente uma evolução que vai fazer com que essa doença, essa patologia progrida e vai dificultar muito com que essa mulher consiga engravidar naturalmente. Daí mais uma questão de preocupação quando a gente fala na rotina de visita ao ginecologista, de todos os cuidados que devem ser tomados. Aí se a gente for remeter lá na saúde primária, né, até nem sempre pelo especialista, mas muitas vezes, às vezes um médico de família ou clínico geral, que ele tem que orientar aquela paciente a alguns cuidados ginecológicos básicos. E a consulta do ginecologista, aquela consulta anual que a mulher faz, seja no consultório particular, seja na rede de convênios, seja no posto de saúde, ela tem a mesma importância e ela deve ser feita com o mesmo afinco por todas as mulheres que iniciaram vida sexual. Perfeito. Bom, falando um pouquinho de métodos de contracepção, agora que também é uma preocupação. A gente vê como uma rotina do brasileiro a automedicação, né? E também muitas vezes com as mulheres escolhendo o anticoncepcional que a amiga usa sem passar pelo médico. Isso também é um grande risco, né, doutor? Não tem dúvida. A anticoncepção, ela deve ser primeiramente bem indicada. Como é um direito da mulher de ter filhos, também é um direito da mulher de não querer ter filhos, certo? Isso, ela pode lançar a mão de vários métodos. Então, nós temos alguns métodos, né? Vamos começar pelos métodos mais simples. O mais simples de todos é não fazer sexo, mas isso não está em pauta. O segundo método é a tabelinha, que é um método que tem muita falha devido às variações do ciclo menstrual e do ciclo ovulatório de cada mulher. Então, o índice de falha é superior a 60% quando usado por muito tempo. Nós temos os métodos de barreira. O principal deles e mais efetivo é o preservativo, o condom, que é a camisinha, a popular camisinha, que além de evitar a gravidez, com uma eficácia muito boa, também previne contra doenças sexualmente transmissíveis. E hoje nós temos a camisinha feminina, o preservativo feminino. Nós temos aí, progredindo nos métodos de barreira, o diafragma, que é um método muito pouco difundido no Brasil, que é o famoso capuz de colo uterino, quase não se usa mais. O próprio preservativo feminino, que ainda tem muito tabu em se usar, mas para as mulheres aí que têm vida sexual ativa, sem parceiro fixo, talvez seja o melhor método para se evitar doenças sexualmente transmissíveis.
E aí nós começamos com os métodos que matam os espermatozoides. Nós temos o DIU de cobre e vamos passar para os métodos hormonais. Nós temos o DIU hormonal, que é o DIU é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que ele impede a proliferação da camada interna do útero, evitando gravidez desse jeito. Temos os anticoncepcionais hormonais injetáveis, que são as injeções, nós temos injeções mensais, injeções trimestrais. Os anticoncepcionais orais, que são as pílulas, nós temos uma variedade de pílulas que podem ser tomadas de todo jeito. Os adesivos, o anel vaginal, todos esses liberadores de hormônio. E agora, mais recentemente, o mais moderno de todos é o implante subdérmico, que é um bastonete que é implantado na face interna do braço, é implantado em consultório. Muito simples. E ele libera uma quantidade de hormônio mínima. O hormônio é só progesterona, é um hormônio que não tem associação com trombose, não tem associação com cefaleia, e ele dura 3 anos. Isso é o que a gente tem de mais moderno, com os menores efeitos colaterais. Efeitos colaterais e métodos, né? Também é uma questão que a gente percebe muito nessa questão, nessa prática do uso indevido, né? De, olha, peguei o anticoncepcional da amiga, ou vi lá na página da internet um método e começo a usar sem a consulta ao médico. O médico também faz esse perfil da análise de que medicamento se adapta melhor a paciente e você também tem um período de adaptação do medicamento. Não tem dúvida. É fundamental a consulta a um especialista. Por quê? Como você disse, essa paciente ela tem que ser perfilada, certo? Existe um perfil para cada método. Pacientes em determinadas faixas etárias não devem utilizar determinados métodos. Pacientes fumantes não devem utilizar determinados métodos. Pacientes com antecedentes de trombose ou de embolia não devem utilizar métodos hormonais. Pacientes que têm sangramento uterino de repetição não devem utilizar os DIUs sem antes uma investigação prévia. Então é fundamental. E esse problema da automedicação, de como você falou, usar o anticoncepcional da amiga, às vezes as duas têm a mesma idade, mais ou menos o mesmo corpo, só que a amiga tem uma doença que a paciente pode não ter. E essa paciente às vezes tem alguma doença que não foi diagnosticada, não foi nem investigada, que às vezes o ginecologista ali, numa anamnese simples, na entrevista inicial, pergunta algumas coisas e fala assim, você não pode usar essa pílula, você tem que usar outro método ou outra pílula que seja. Bom, a gente falava no bloco passado a respeito de métodos contraceptivos e tem uma questão da Elaine aqui, né, falando a respeito de riscos de trombose com esses métodos. Bom, Elaine, é muito bem colocado a sua questão, né? Existem algumas verdades, existem alguns mitos, certo? Primeiro, os métodos não hormonais não estão associados com trombose. Então, a camisinha, o DIU não medicado, nenhuma associação. A principal associação que existe de efeitos trombogênicos são com os métodos que têm estrogênio. Então, a maioria das pílulas combinadas, certo? E dos injetáveis, além dos adesivos e do anel. A injeção trimestral, que é só de progesterona, o implante subdérmico, que é esse método novo, e o DIU só de progesterona, praticamente não tem associação com trombose. Mas acho que uma coisa importante para esclarecer a população é a gente dar exemplos práticos. Qual que é a chance de uma mulher ter trombose, uma mulher adulta, saudável, ter trombose? Mais ou menos 1 em 1000. Qual que é a chance dela ter trombose se ela estiver tomando anticoncepcional? Isso aumenta em 3 vezes. Nossa, 3 vezes é muito? 3 em 1000. Não é muito. Agora, uma coisa que ninguém fala. A gravidez aumenta em 30 vezes a chance dela ter trombose. Então, ficaria 30 em 1000. E outra coisa que menos se comenta ainda. As primeiras 6 semanas após o parto aumentam em 90 vezes a chance dessa paciente ter trombose. Então, aí nós caímos numa piada. Porque, assim, se a paciente tem perigo de ter trombose, se ela tem alguns fatores de risco, como imobilização, história familiar, e ela tiver que escolher entre tomar um anticoncepcional e engravidar, é preferível que ela tome um anticoncepcional. Ela vai estar se protegendo mais do evento trombótico do que se ela engravidar, e principalmente nas 6 primeiras semanas pós-parto.
Então, sempre é uma questão, aí de novo a gente bate naquela tecla, né, de ter um bom acompanhamento médico, de saber os outros riscos que você tem de saúde que levam. E principalmente a escolha do método adequado, né? Para determinadas idades, determinados métodos, o risco para aumento do efeito trombogênico ele é zero. Ainda na questão dos métodos, né, contraceptivos, a gente falava no bloco passado da camisinha feminina, né, que tem o mesmo papel da camisinha masculina, né, mas você tem ainda uma resistência de alguns homens de usarem o preservativo. A camisinha feminina, ela nada mais é do que uma camisinha masculina mais larga e invertida, em que a mulher coloca dentro da vagina, a vagina é um tubo muscular ligado ao útero pelo colo, né, e essa camisinha ela tem um fundo cego e ela protege, evita com que as secreções penianas entrem em contato com a mucosa vaginal, evitando assim não só a contracepção, quanto as doenças sexualmente transmissíveis. O grande problema é o fator cultural, o barulho indesejável que faz, porque é como se você tivesse fazendo aí um movimento de fricção em um saco plástico vazio. Então, realmente existe um desconforto e culturalmente ele é mais difícil de aceitar do que o preservativo masculino. Quando se pensa aí, né, na questão de todos os métodos, a Viviane perguntando assim, e a eficiência da tabelinha, é um método confiável ou não? Viviane, como eu falei, a tabelinha ela não é um método confiável. Por quê? A tabelinha ela se baseia no que a maioria das mulheres apresentam. Mesmo você tendo uma margem de segurança, muitas mulheres têm ciclos irregulares, com ovulação tardia. E a gente sabe que o espermatozoide ele tem uma sobrevida dentro do corpo feminino de mais ou menos 72 horas. Então a tabelinha falha e falha muito. Eu nem considero a tabelinha como um método anticoncepcional. Ela é mais um fator cultural. Mas a tabelinha, quando usado de repetição, ela tem um índice de falha superior a 60%. Perfeito. Vamos falar um pouquinho a respeito de reprodução humana, né? A Camila colocando uma questão aqui interessante. Existem dados estatísticos, né, de quantos casais têm problemas aí no caso da reprodução e se no Brasil os fatores nesse sentido são os mesmos no mundo ou a gente tem fatores específicos que impedem a reprodução? Na verdade, Camila, né, eu não sei te falar se existe uma prevalência, porque é muito complicado você pesquisar isso em determinados centros, ainda mais num país de dimensão continental igual a nossa e de discrepâncias de saúde, como a gente tem com a região norte em relação à região sul ou à região sudeste. Então, em termos de prevalência ou de incidência de casais inférteis, eu não sei. O que eu sei te falar é que dos centros que mexem com reprodução assistida, a gente tem aí que mais ou menos de 5 a 10% da população podem ter problema de infertilidade. E a gente fala que é uma doença do casal. Por quê? Nós temos hoje 40% de infertilidade de causa feminina, 40% de infertilidade de causa masculina e 20% de infertilidade mista, onde fatores masculinos e femininos estão envolvidos. Só pegando um gancho, Luciano, até aí como um serviço, né, de informação pública, estão aumentando muitos os casos de infertilidade masculina devido ao uso de esteroides anabolizantes, principalmente por frequentadores de academia que estão sendo mal orientados. Então, o uso de algumas drogas, principalmente derivados da testosterona, que é o hormônio masculino, isso tanto em homens quanto em mulheres, isso está aparecendo nos nossos consultórios. Então, casais que não conseguem engravidar, você faz uma análise primária e num primeiro espermograma você vem com o espermograma com 0 de espermatozoide. E aí você vai investigar na anamnese, esse indivíduo apresentou um uso ou recente, ou ainda está usando, ou mesmo tardio de esteroides anabolizantes. E isso faz com que a espermatogênese, ou seja, a fabricação de espermatozoides pelo testículo, ela zere. Então, o pessoal de academia aí que usa qualquer produto desse tem que ficar muito ligado. Eu acho que isso tem que ser muito bem orientado, certo? Ou por um médico, de preferência um endocrinologista, ou que tenha um educador físico que seja responsável, mas ele não pode prescrever isso,
mas que ele tem responsabilidade de orientar, falar assim, se você quer usar alguma coisa, procure um médico, se oriente. O ideal é que o indivíduo ele ganhe massa muscular só com uma dieta específica e com exercício físico, não com o uso de substância. Tanto é que isso, em competições atléticas sérias, é considerado uma fraude, um doping. Isso porque a gente está falando só da questão da reprodução, né? Fora dos casos de impotência e toda a linha de doenças decorrentes desse uso irregular. Nós temos um exemplo recente na mídia nacional, que foi uma das participantes aí de um dos Big Brothers. Eu não assisto isso, mas a gente vê na mídia, não sei o nome dela, mas que ela tinha um corpo muito bem delineado, alguma musculatura bem definida, até com alguns caracteres já mais androgênios, ou seja, masculinos para uma mulher. Isso a gente vê muito na voz também, essas grandes modelos que têm esses corpos trabalhados por hormônio. A gente vê aquela voz rouca, mais característica da voz grave masculina. Isso são efeitos da testosterona. E essa moça, essa modelo, não sei, ela teve um câncer hepático em decorrência da metabolização desses hormônios. Todos esses hormônios eles são excretados pelo fígado. E o fígado, muitas vezes, não tem capacidade para suportar essa sobrecarga hormonal. Natália, com uma questão também interessante aí, né? Gravidez e gravidez de risco. Ela coloca o que define ou que determina uma gravidez de risco, além da idade. Certo. Bom, Natália, a tua pergunta é muito ampla, né? Várias situações podem determinar uma gravidez de risco. Nós temos os riscos maternos, os riscos fetais e os riscos placentários, certo? Os riscos maternos, os principais são a idade avançada, a baixa idade, desnutrição materna, doenças associadas principalmente diabetes mellitus e a hipertensão arterial, doenças que podem surgir na gravidez, e aí sim, a hipertensão gestacional, que a mais famosa é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, e a diabetes gestacional, e doenças de todos os tipos que podem afetar a gestação e que a gestação pode afetar essas doenças. Em termos fetais, as malformações, as doenças genéticas, as síndromes que podem ter repercussão principalmente na formação do sistema nervoso central e do sistema cardiovascular, e os fetos grandes para a idade gestacional e os fetos pequenos para a idade gestacional. Do ponto de vista anexiais, que são os fatores placentários, nós temos o polidramenia, que é o excesso de líquido, a oligodramenia, que é o líquido diminuído, placentas descoladas, placentas mal implantadas, placentas que perfuram o útero, e assim vai. A gama de patologias é muito grande. De fato, tem que se ter um acompanhamento, né? De novo, a gente fala isso. Nós estamos num país que a gente tem muita gravidez não planejada, né? Sim. E aí vai se ver que tem riscos e problemas ao longo do curso dessas gravidezes. Muitas vezes, uma gravidez que ela começa de baixo risco, ela se transforma numa gravidez de alto risco devido à incidência de alguma patologia que surge durante a própria gestação. Na maioria das vezes, um bom obstetra consegue fazer esse acompanhamento a nível de consultório ou a nível de posto de saúde. Mas, numa gama grande de situações de patologia, isso deve ser acompanhado em centro especializado, por profissional que tem experiência no acompanhamento e resolução desse tipo de gestação. A Miriam com uma questão, né? A questão do planejamento da gravidez, né? Do casal fazer toda a bateria de exames, ter um acompanhamento prévio nisso. O quanto que influencia beneficamente no processo? Eu diria que a influência benéfica é 100%. Primeiro, uma gravidez planejada é uma gravidez desejada, certo? Isso já é um fator muito importante. Uma gravidez que ela é desejada, ela é muito mais bem-vinda, é uma gravidez de uma aceitação melhor, é uma gravidez que tem menos impacto psicológico sobre a gestante e sobre toda a família. E um acompanhamento, como é uma gravidez planejada, o acompanhamento que você faz, que começa um pré-concepcional. Então, aquela paciente que começa a fazer uma reposição de ácido fólico 3 meses antes de engravidar,
ou de começar a tentar engravidar, né? Porque a gente nunca pode prever o momento que a mulher vai engravidar. Aquela paciente que faz todos os exames, que faz o acompanhamento pré-natal, isso evita o aparecimento de algumas doenças e em algumas doenças que não tem como você evitar, você consegue uma detecção precoce e aí você consegue um tratamento muito mais efetivo. Então eu acho que o impacto desse acompanhamento em termos de saúde, ele é total. Perfeito. E pouquíssimo feito, né, doutor? Hoje, eu vou te falar o seguinte, Luciano, na nossa região, no nosso estado, você ainda tem uma cobertura pré-natal aí que ela beira aos 90%, mas nós temos que ver que Batatais, o estado de São Paulo, principalmente a região de Ribeirão Preto, ela é uma ilha de excelência em termos de saúde pública perto do restante do Brasil. Existe muito a ser feito ainda. O sistema público tem que melhorar alguns pontos, se bem que já atingiu o mínimo necessário para que a Organização Mundial de Saúde preconiza, mas principalmente em trazer aquelas pacientes resistentes ao acompanhamento. Porque hoje, tanto o Batatais, que eu conheço bem o sistema de saúde aqui, quanto quase toda a região, você tem pré-natal disponível. Uhum. O problema são as pacientes reticentes a fazer o acompanhamento pré-natal. E isso muito ligado à gravidez indesejada, à gravidez na adolescência e ao uso de drogas. Mas isso a gente está falando de pré-natal, né? Quando a gente pensa em pré-concepção, não sei se é esse o termo, né? Aí o índice é baixíssimo. Aí eu concordo com você, menos de 10%, certo? A maioria das pacientes que chegam no obstetra, ela já chega grávida. E aí, talvez eu não tenha entendido bem a sua pergunta, sua pergunta foi muito, muito bem colocada. O acompanhamento pré-concepcional, ele é praticamente inexistente no Brasil. Aquela paciente que busca uma orientação do que fazer antes de engravidar, das vacinas que ela deve tomar, da reposição de nutrientes que ela deve fazer, isso realmente é muito baixo. Uhum. E isso a gente está pensando na questão só da mulher, né? Hoje a gente vê uma questão prática, inclusive de cuidados do parceiro, né, que alguns países já começam a tomar nesse sentido, porque antes se focava muito na questão somente da mulher enquanto processo reprodutivo, mas como o doutor coloca bem, olha, essa questão da infertilidade por uso de esteroides, a questão de produção de espermatozoides pouco eficientes ou com problemas pelo uso de drogas, e entre outras questões, né? A gente vê uma preocupação masculina quase nula nesse sentido e só quando depois vai procurar um atendimento mesmo, porque não consegue engravidar parceira, etc., é que se tem noção desses malefícios. Você falou que a preocupação masculina é quase nula. Ela é nula, tá certo? O homem tem um descaso com a sua saúde muito grande. Estão surgindo alguns movimentos e algumas iniciativas para melhorar isso. O principal deles é o Novembro Azul, que ele vem atrelado ao Outubro Rosa, para que o homem se preocupe com a sua saúde, não só com aquela saúde, porque todo mundo associa a saúde masculina à prevenção e tratamento do câncer de próstata. Não é isso, o homem tem que se preocupar mais com a pressão arterial, com as dislipidemias, com a incidência de diabetes, com as tireoidopatias, com a obesidade. E outra iniciativa muito, muito legal que nós temos vendo surgir é o pré-natal do parceiro. Então, quando a mulher faz os exames pré-natal, alguns exames são solicitados para o homem, atrelados a esses exames. Isso tanto na rede pública quanto nos sistemas de convênio já existe. Então, você já fazer alguns exames para o homem pensando na saúde do casal, certo? Então, eu acho que isso realmente é muito importante. Nessa linha aqui, a Aparecida coloca uma pessoa que foi usuário de drogas. Pode ser pai sem ter nenhum problema? Que ele pode ser pai, ele pode ser pai. Agora, precisa ver até que ponto essas drogas provocaram uma alteração na produção de espermatozoides ou óvulos, dependendo se for homem ou mulher, certo? E até que ponto essas drogas podem causar algum problema para essa futura criança. Geralmente, no caso masculino, é mais simples, porque ou o indivíduo não vai engravidar a parceira, ou se ele já parou de usar drogas, como a produção de espermatozoide se renova constantemente,
geralmente não leva a risco algum, geralmente, mas existem algumas alterações que isso aí necessitaria de estudo de engenharia genética e nós ainda estamos aquém desses diagnósticos mais profundos. Uhum. Mas uma válvula de segurança que a gente pode pensar, quanto maior o período do indivíduo sem uso, mais efetiva aí essa qualidade, vamos dizer assim. Que a gente falaria em segurança gestacional. Isso. Não tenha dúvida disso. Se ele está com um intervalo maior, livre das drogas, você tem mais segurança, principalmente no homem. Na mulher, já é um caso à parte, porque a mulher nasce com um número de óvulos pré-determinado, certo? E aí ela pode ter algumas lesões que podem ser permanentes. Toninho tratando de uma questão interessante aqui, que é a reposição hormonal bioidêntica. Né? Ele pergunta se de fato, como as pesquisas mostram, que essa questão não tem efeitos colaterais e se existe alguma resistência ainda no uso desse tipo de medicamento. Muito interessante a sua pergunta também. Quando se fala em reposição hormonal bioidêntica, é muito complicado se falar isso. Do mesmo modo que se falava em biologia ortomolecular e em medicina ortomolecular há anos atrás, e hoje a medicina ortomolecular é uma especialidade que ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. A reposição bioidêntica, ela praticamente não existe, certo? Se você for pesquisar hormônios naturais, teriam que ser hormônios extraídos de seres humanos para você falar em bioidenticidade. Muito do que se fala em hormônios bioidênticos tem algum ar de charlatanismo. Quando se fala que eu vou fazer uma reposição bioidêntica, ela é isenta de efeitos colaterais. Se ela é isenta de efeitos colaterais, ela é isenta de efeito, porque todo efeito tem a sua colateralidade. Então, cada vez mais a gente fala que hormônios bioidênticos e reposição bioidêntica não tem nada se descrito em literatura médica e nada cientificamente comprovado de que ela seja superior ou inferior a alguma coisa que é feita no momento, certo? Então isso tem que ser muito estudado, ver a fonte com que se fala e ver aquilo que se é apresentado como um hormônio bioidêntico, se é bioidêntico, que em 99% das vezes não vai ser bioidêntico. Perfeito. Se fala muito da questão de que essa técnica, por não poder ser patenteada, existe uma resistência da indústria farmacêutica, mas o problema não está aí, né? O problema está nessa questão de pesquisa de eficácia. Não, o problema é o seguinte, ela não tem comprovante científico, aí começam as teorias da conspiração. Não querem fazer porque a indústria farmacêutica, e aí começa muita gente a vender hormônio de fabricação de fundo de quintal, de farmácias não confiáveis e falar que é hormônio bioidêntico. Isso existe uma segurança biológica a respeito disso. A fiscalização da indústria farmacêutica no Brasil já é deficiente. Imagina em farmácias de manipulação que não podem ser, não estou generalizando, existem ótimos farmacêuticos e ótimas empresas de manipulação, que a gente lança mão muitas vezes. Agora, se falar em hormônio bioidêntico, da onde que vem essa fonte? Da onde que vem essa matéria-prima que vem esse hormônio para falar que ele é bioidêntico? Eu falava assim, reposição de progesterona bioidêntica para mulher aleatória. Isso a gente sabe que não tem fundamento científico algum. Voltando à questão da questão feminina mesmo aqui, né? A Cida diz que a filha, antes e durante a menstruação, tem uma dor de cabeça muito forte. Ela pergunta se pode, de fato, estar ligado aí com um período, com ciclos. Pode sim, Cida. Existem algumas tipos de cefaleia, alguns tipos de migrânia, que nós chamamos assim, que estão ligados ao ciclo menstrual, né? Qual a importância disso? Primeiro, fazer uma boa identificação, o neurologista e o ginecologista juntos, se existe uma ligação dessa cefaleia com o ciclo menstrual. Segundo, às vezes suprimir o ciclo menstrual dessa adolescente para ver se existe melhora ou não, porque às vezes é só uma coincidência. E em terceiro, quando é diagnosticado uma enxaqueca com aura, que a gente fala, essa paciente não pode usar método hormonal
que contém estrogênio nenhum, porque aí aumenta o risco de acidente vascular cerebral. Então, aí que está de novo a tecla que eu vou continuar batendo até o final do programa, da importância de um acompanhamento com um profissional médico. Né? Porque é isso, cada mulher é uma mulher, ela tem uma condição de saúde específica, e se ela não usar o medicamento adequado, ela vai correr risco. Sim, não tem dúvida disso. Cada vez mais nós fazemos as nossas receitas, tomamos as nossas condutas baseados em preceitos científicos. E isso só um profissional especializado pode dar para um paciente, certo? Então, não precisa ser um super especialista, mas procurar algum profissional que tenha capacidade de orientá-la na medicação a ser usada. Ainda nessa questão de medicação, né? A Lúcia coloca aqui, né? Hoje, com as redes sociais, com a internet, se vê até dicas de medicamentos ou de produtos ditos naturais que ajudariam na fertilidade. Né? Ela pergunta se existe fiscalização quanto a isso, já que, né, a gente sabe que é uma questão de charlatanismo puro, né, quando a gente está de cara com esse tipo de propaganda. Bom, Lúcia, também sua pergunta é muito boa. A internet, ela é livre. Cada um escreve o que quiser na internet. E hoje o que a gente fala, que eu falo para os meus alunos, principalmente que a gente aprende nos cursos de pós-graduação, eu estive em São Paulo agora no Hospital Albert Einstein, no começo do ano, e a gente teve um dia lá de aprender como ler um artigo científico, como filtrar alguma coisa da internet. Eu vou dar um exemplo clássico. Se eu pegar e escrever um artigo sobre física nuclear avançada, aqui, eu apareço com um jaleco, de gravata, vou lá, digito alguma besteira. Aqui em Batatais, em Ribeirão Preto, todo mundo vai saber que eu estou propagando uma inverdade. Mas lá no Pará, alguém pode ser que acredite em mim, certo? E se eu me apresentar como um físico nuclear com especialização em Harvard e pós-doutorado na Alemanha, poucas pessoas vão me desdizer. Então, a internet, o mais importante é saber filtrar. A grande maioria dos sites bons são pagos. Você tem senha. Eu, por exemplo, assino um site de uma revista americana e de uma revista brasileira, que eu pago uma anuidade, aí, uma quantia por ano, para poder ter a senha. E ali eu sei que eu vou ter informações confiáveis. Mas, na maioria das vezes, se você faz uma pesquisa via instrumentos de pesquisa, tipo o Google, você vai ter, muitas vezes, paciente debatendo com o paciente. E, na grande maioria das vezes, com informações desencontradas. Essas dicas de alimentação ou de suplementação para melhorar a fertilidade, a melhor dica que existe é uma dica genérica, mas ela é fácil. Tenha uma vida saudável, boas horas de sono, uma ingestão adequada de água, alimentos naturais com o mínimo de agrotóxico, baixo teor em gordura. Uma vida saudável ajuda a saúde reprodutiva de qualquer casal. E é o que cada vez menos nós temos hoje em dia, né? Pensar na questão da alimentação saudável, né? Está cada vez pior a questão da qualidade da alimentação do brasileiro, né? Muita gordura, muito fast food, entre outras coisas, muito álcool, né? E ainda a questão do cigarro, que apesar da queda da propaganda, ele tem índices às vezes de subida e descida de uso o tempo inteiro, sem falar do que a gente estava dizendo das drogas, né? Luciano, eu tive uma experiência o ano passado e eu fiquei surpreso, uma surpresa boa. A primeira vez que eu fui estagiar nos Estados Unidos foi em 2001 e eu vi um índice de obesidade muito grande. Eu fiquei em Rhode Island, que seria um estado menor, uma cidade de Providence, que é uma cidade de 600, 800 mil habitantes, num hospital lá, e era um índice de obesidade extremo, praticamente alimentação de fast food, de hambúrguer, de falta de cuidado com a vida e com a sua própria saúde. E o ano passado, eu voltei aos Estados Unidos, fiquei um tempo lá, dessa vez eu fiquei em Nova York. Em Nova York, por uma influência, Nova York é uma cidade cosmopolita, por uma influência dos estrangeiros, porque a alimentação americana em si é muito ruim, então os próprios americanos começaram a um consumo melhor de verduras e alimentos, principalmente alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, cuidar com
o cuidado de fazer exercícios físicos, de comer melhor, mais variadamente, evitar o fast food, de ter uma comida, uma alimentação onde o indivíduo senta, ele tem prazer em degustar alguma coisa, ele mastiga adequadamente, ele come verdura, come legumes, cuidado com as carnes. Isso no americano me surpreendeu, que eu achei que a alimentação dele estava ruim. E aí o que eu vejo? Quando eu volto para o Brasil, eu vejo a correria dos hospitais, dos médicos. A gente acaba uma cirurgia, vai entrar em outra, enfia o sanduíche na boca, engole aquilo. Eu falo assim, nossa, isso era o que o pessoal lá nos Estados Unidos fazia em 2001. E nós estamos aqui agora, praticamente em 2018, fazendo a mesma coisa, e que em Nova York os indivíduos já se acordaram para isso. Uhum. É porque a gente tinha isso, né? A gente estava chegando num padrão de vida nos Estados Unidos de um país de obesos. Sim. Não é? A nossa espectadora colocando aqui que ela tem uma amiga que tomava uma injeção contraceptiva de 3 em 3 meses e aí alterou, né, por mês a mês e acabou engravidando, né? Aí, além dela, a Carla aqui pergunta também disso, né? Na troca ou na mudança de um anticoncepcional para outro, tem um período aí de quarentena, de espera, para que de fato faça o efeito, ou existe esse risco de gravidez entre mudanças de medicamentos? Quando a troca ela é feita de maneira adequada, que a gente fala, iniciando do primeiro dia do ciclo menstrual, tudo, o risco beira a zero. Mas o próprio método anticoncepcional, ele já tem um índice de falha escrito em literatura. Se a paciente não tem segurança, o que a gente fala que é o ideal? É que ela use um método de barreira, no caso um preservativo, a camisinha, até o segundo ciclo, depois da troca. Ela deixa aí esse período de latência para ela ter mais segurança. Então, ela trocou de pílula, segurança, a hora que tiver na segunda caixinha da pílula nova, certo? Ela trocou de injeção, segurança, a hora que tomar a segunda injeção nova. Então, esse seria o que a gente chama de período de segurança. Mas se a troca é feita no momento exato, a eficácia é muito boa. Uhum. Então, sempre, né, tem que se adaptar ao método. Sim, não tem dúvida. Né? Porque quando a gente vai pensar em qualquer um desses métodos, né, tirando os preservativos, né, é hormônio. Né, é um tratamento hormonal e o corpo tem que se adaptar a ele. O hormônio, ele tem vários métodos, várias eficácias contraceptivas. Então, alguns hormônios impedem a proliferação da camada intrauterina, que é o endométrio. Alguns hormônios diminuem a motilidade do espermatozoide no corpo feminino. E a maioria dos hormônios bloqueia a ovulação. Esse bloqueio, essa inibição do endométrio, ela nunca é 100%, certo? Então, realmente existe um período de adaptação, mas se começado na época certa, e o ideal para se começar um método hormonal é sempre no primeiro dia da menstruação, no primeiro dia de sangramento, a eficácia é muito boa. Virgínia colocando uma questão, né? E as mulheres que usam o método para não menstruar, isso é aconselhável? Em que casos? Isso também é outro tabu. Antigamente existia um conceito que o método que a mulher fica em amenorreia, ou seja, que fica sem menstruação, ele é prejudicial ao organismo. Hoje nós sabemos que a mulher tem segurança para usar esses métodos por 30 anos, certo? Então, o que determina se a mulher deve ou não menstruar? Principalmente o desejo feminino. É claro que em alguns casos que você tem anemia, em alguns casos de endometriose, é desejável que a mulher não menstrue. Mas que isso vai fazer algum mal para ela, desde que bem orientada, e aí batendo na tua tecla, sempre por um profissional capacitado, isso não causa nenhum prejuízo para a saúde feminina. Você citou aí os casos de anemia, né, de impedir a menstruação. Para tentar corrigir a anemia. Uhum. Muitas vezes nós recebemos pacientes encaminhadas pelos hematologistas ou pelos cirurgiões gerais, que a paciente está fazendo um processo anêmico, ou que ela vai para uma cirurgia, seja uma cirurgia letiva, uma cirurgia que precisa, e ela não consegue corrigir essa anemia pelo grande fluxo menstrual. Então aí nós lançamos mão de alguns métodos que impedem a menstruação, que causam uma amenorreia farmacológica na mulher, ou que diminuam o fluxo. Qualquer anticoncepcional já diminui o fluxo da paciente, certo? Nessa questão também, a Lídia, né,
falando exatamente disso, né? Ela diz que tem fluxo alternado, né? Às vezes muito, às vezes pouco, e se de fato a visita ao ginecologista e a indicação de um anticoncepcional pode regular essa questão. Não tem dúvida, Lídia. Um bom anticoncepcional, ele tende a diminuir a quantidade de fluxo e os dias de menstruação. Então, você tem uma diminuição do período e do sangramento em si. E se você desejar, você pode ficar sem menstruar. Agora, isso é de imediato, no primeiro mês? Não. Às vezes o corpo precisa se adaptar, mas com o tempo, esse padrão desejado é adquirido. Uhum. E isso é uma coisa também importante, né? Se fala muito da questão prática aí de como se toda regra fosse igual, né? Se toda mulher... E não é, né? A gente vê que cada vez mais cada organismo tem uma reação e tem um perfil. Inclusive, né, no vocabulário popular, a menstruação é chamada de regra. Uhum. Isso é errôneo, né? Que aquela mulher ela é reguladinha, meu ciclo é de 28 dias. Não é assim. A maioria das mulheres não tem uma menstruação regular. A maioria das mulheres não segue um padrão menstrual específico. Essa determinação de regra ela não existe. A regra muitas vezes vem com o anticoncepcional. Então a mulher fala assim, mas eu era reguladinha e agora eu estou desregulada. Aí você vai ver, ela tomava o anticoncepcional e parou o anticoncepcional, ou mudou o método anticoncepcional dela. E aí ela teve uma irregularidade menstrual, que às vezes pode ser momentânea, às vezes pode ser duradoura. Uma questão interessante aqui que a gente conversava logo no início do programa, né? Esse atual período, né, de crise, a gente teve no ano passado muito forte a questão da Zika. Isso alterou a procura, né, na questão reprodutiva? Não tem dúvida. Tanto a crise financeira, mas principalmente eu acho que a Zika vírus, o ano passado, diminuiu muito a procura. Por quê? A reprodução assistida é um desejo livre e manifesto do casal. Quando o casal procura, é porque realmente ele está com vontade, é uma coisa planejada, que ele está tendo dificuldade. Com o advento dessa patologia nova, né, no cenário médico mundial, que foi a Zika, na verdade, não é uma patologia nova, mas a descoberta das consequências fetais da infecção pelo Zika vírus, sim, foi uma coisa nova, diminuiu muito a procura. Agora, com o desvendamento de muita coisa, se bem que eu insisto em muita coisa ainda a ser descoberta, melhorou. Mesmo porque nós não estamos tendo um surto do mosquito tão grande esse ano, no verão desse ano, como nós tivemos no verão do ano passado. Vide os casos de dengue, que é um termômetro para a infecção por Zika vírus. Eu tive 2 pacientes que tiveram a infecção por Zika vírus comprovadas na clínica particular e, graças a Deus, nenhuma delas teve nenhuma repercussão fetal. Mas essas crianças têm indicação pediátrica de acompanhamento até, no mínimo, os 2, 3 anos de idade. Perfeito. Mas uma preocupação a mais dentro do período de concepção agora, né? Que no passado se ignorava e hoje em dia passa a estar na pauta. Não tem dúvida. Hoje, falando em pré-concepção, então, além da suplementação de ácido fólico, do calendário vacinal em dia, da alimentação adequada, vem agora o uso do repelente. Né? É uma informação e uma prescrição a mais para essas pacientes que estão pensando em engravidar. Porque já se sabe no cenário mundial que os principais fetos que foram afetados pela infecção por Zika vírus materna foi quando essas mães adquiriram o Zika vírus nos primeiros dias da gestação. Ou seja, às vezes, muitas vezes, na pré-concepção. Então, ela ficou doente antes de ter a fecundação e ali já estava com o vírus circulante que afetou aquela vidazinha que estava logo ali no começo, por isso o índice de malformação muito grande. Perfeito. Pensando aí na questão preventiva, né? E o doutor fala aí dos repelentes. Também é repelente específico, não é qualquer tipo de repelente. Hoje em dia o que a gente sabe é que os repelentes para uso na gestante, todos os repelentes à base de icaridina são permitidos para gestantes. E todos esses repelentes comerciais de uso adulto já têm o uso permitido em obstetrícia, ou seja, na gravidez. O que não pode é usar aqueles repelentes muito fortes, aqueles que os pescadores usam para
para espantar aqueles pernilongos gigantes do Mato Grosso, de Goiás, isso não. Mas esses repelentes de uso diário adulto já são todos permitidos na gravidez. Perfeito. E foi, de fato, um boom, né? A gente via isso, o quanto, por exemplo, esgotaram repelentes em farmácias. A gente viu o desespero de muitas gestantes, né? Até muitas não saindo de casa porque não tinham produto, né? Então gerou um mal-estar geral essa situação. Isso a medicina mostra também, né, nos remete à história, né? Toda vez que você tem uma patologia nova, que você tem algum pânico gerado em decorrência de alguma doença, existe, né, uma corrida aos meios de prevenção ou de cura. Eu lembro da gripe suína, quando sumiu o Tamiflu, que é o oseltamivir, que é a medicação, né? E sumiu das farmácias, não tinha mais. Tinha uma época que só achava na rede pública. E muita gente tomando indevidamente. Sim, como sempre, né? Aí o pânico gera atitudes impensadas, atitudes do pânico. Então tem que ter muito cuidado com isso também. O Tamiflu, naquele caso, era a última barreira, né? Era o medicamento para você usar como o trunfo final, né? E as pessoas não se davam conta que usar como medicamento de rotina poderia, e como ainda pode, né, gerar uma crise futura pior, né, com vírus resistentes a ele, e aí... Sim, nós tivemos um caso, né, de uma estudante brasileira que estava em viagem de turismo na Disney, desenvolveu uma febre lá, e já entraram com Tamiflu para ela, e ficaram, os monitores, ela estava sozinha num grupo, ficaram tranquilos, não, já entramos com o Tamiflu, aqui é muito fácil, tal. E ela estava com uma pneumonia bacteriana, que era um antibiótico simples, que poderia ter curado ela, e não um antiviral caríssimo como o oseltamivir, e ela veio a falecer dentro do avião no retorno ao Brasil. Terrível, né? Por isso que ter uma rotina de acompanhamento com especialistas, e a gente bate isso na tecla, e de seguir os procedimentos corretos é fundamental quando se fala em saúde, para não ter esse tipo de aberração mesmo, né? Sim. O que a gente acaba vendo. É a aberração do tratamento errado e da falsa segurança. Uhum, sem dúvida. Voltando à questão do uso de drogas e reprodução, né? Uma das nossas espectadoras coloca, né, exatamente isso, né? Se fala muito do uso das drogas ilícitas, mas as lícitas também são um grande risco, né? Pensando numa síndrome alcoólica fetal que, né, não tem quantidade de álcool segura no período da gravidez. Respondendo à telespectadora, é altíssimo. Hoje é notório a nível mundial. Deixar uma coisa bem clara, não existe nível de álcool seguro durante a gestação. O exemplo é, a gestante, em qualquer idade gestacional, ela pode fazer aquele brindezinho no Réveillon com o champanhe? Não pode. Ela pode dar aquela goladinha de cerveja do marido? Não pode. Isso é cientificamente provado. E o cigarro, ele é tudo de mal, né? Ele causa infarto placentário, descolamento de placenta, malformação placentária, com repercussões fetais em termos de peso fetal ao nascimento, de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tanto o álcool quanto o tabaco, que são drogas lícitas, digamos assim, são extremamente prejudiciais durante toda a gestação. E lembrando isso, né? Muitas vezes assim, tem a história da vontade, do desejo, etc. Deixa a criança nascer com cara de cerveja, o marido vai gostar muito, né? Vai acompanhar em todas as festas, mas a gente tem que deixar o mito de lado e ver o que é científico, né, doutor? Sim, não tem dúvida disso, né? Essa história do desejo, existe uma perversão alimentar da gestante, cientificamente comprovada, então aquela gestante que come gelo, aquela que gosta de comer pó de tijolo, e assim vai, muitas vezes até associados a algumas verminoses não tratadas. Mas essa história do desejo por álcool ou por cigarro, ele está muito mais mascarado, ou no vício anterior que a paciente tinha, ou na cultura popular, do que embasado em alguma modificação fisiológica do organismo da gestante, cientificamente comprovado. Sem dúvida. E que muitas vezes a gente ainda dá vazão, né, a essas questões no século XXI, né? O que seria um absurdo, e a gente ainda segue... Luciano, a parte cultural é muito difícil de ser combatida. Nós temos hoje um dos povos, talvez uma das nações mais avançadas no mundo, são os japoneses, é o Japão.
eles têm um índice de câncer gástrico que é praticamente o triplo da população mundial pelo consumo de peixes defumados. Por favor, não me entenda, não é o peixe cru, o sashimi, o sushi que todo mundo come. São peixes defumados, é uma coisa que tem praticamente só lá. E já sabe, isso está cientificamente provado, que esses alimentos continuam consumindo, certo? Isso é a mesma história de proibir tourada na Espanha, de proibir a farra do boi em Santa Catarina, ou de querer acabar com excesso no carnaval no Brasil. O que é enraizado culturalmente é muito difícil de você mudar. Sem dúvida. Mas a gente percebe alguns progressos, né? Vamos pensar, por exemplo, aí na questão do cigarro e do fumo, né? Quando se proibiu a propaganda, já se deu um salto, né? Quando se viu que o uso, né, de certa maneira, era cultural mesmo, olha, então eu proíbo o uso dentro dos estabelecimentos, né? Então o sujeito agora tem que ir lá, agora chega inverno, então tem que ir lá do lado de fora do bar, no frio, para consumir o cigarro. Quando você tira esse uso cultural, o índice naturalmente baixa e a gente começa a ver o resultado na rotina, né? Até no pronto atendimento do sujeito com problema respiratório, etc., o quanto isso reduziu em função dessa atitude. Não tenha dúvida. Hoje a lei anti-tabaco brasileira é uma das mais modernas do mundo. Você tem hoje aqui uma lei muito mais eficiente do que você tem na Europa Ocidental e mesmo nos Estados Unidos. Nesse ponto o Brasil está à frente. É um exemplo a ser seguido e a ser copiado, e eles falam isso lá fora. Eles têm muita resistência quanto a isso, mas eles falam que nós somos, nesse ponto, um país a ser copiado. E quando você começa a mudar alguns costumes, você tem repercussão nos índices de saúde, né? Isso com o cigarro diminuiu muito, mas muito mesmo, o número de tabagismo. E aí vem até a repercussão na moda. Antigamente era chique, né? Era um índice de status você fumar. Hoje a gente sabe que é démodé, é ruim, é brega, você não pode frequentar um restaurante bom, você não vai ser aceito bem na família da sua namorada se você fumar, e assim vai. E com o álcool, nós estamos vendo uma mudança, no mínimo, esquisita. Está diminuindo o número de homens alcoólatras e aumentando o número de mulheres. E aí talvez aquele negócio da autoafirmação, do empoderamento feminino, o que o homem pode, eu posso fazer, mas eu acho que isso é momentâneo também. Daqui a pouco, como hoje a mulher ela ganhou muito espaço, e um espaço merecido e legítimo, ela vai ver que ela não tem que beber para se igualar ao homem, né? Ela pode competir com o homem em qualquer situação, seja do ponto de vista cultural, intelectual, profissional, e ela não precisa beber igual ao homem para provar que ela é boa igual ao homem. Ela é boa, muitas vezes, muito melhor que o homem, né? Sem dúvida. A gente ainda está numa questão cultural de busca do mesmo status, mas, infelizmente, muitas vezes o status ruim. De maneira errada, né? De maneira equívoca. Exato. Não tem dúvida. Doutor, eu quero agradecer imensamente o carinho e a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre de portas abertas, esperar que esse bate-papo tenha auxiliado aí as pessoas em sanar algumas dúvidas e ter sempre essa certeza que a informação é qualidade de vida, né? E que bom que a gente pode compartilhar de informações para a qualidade de vida dos nossos espectadores. Luciano, eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande estar aqui em Batatais. Como eu digo, é a minha terra, é a minha cidade, é sempre muito bom estar aqui, falando com vocês, trazendo assuntos de saúde aí, do dia a dia, e nós estamos sempre abertos ao convite de vocês. Obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV e que voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.